Então, a gente vai fazer as revisões de todo o material. A gente vai falar hoje de audiência, tá? Vamos trazer os exemplos práticos, sempre lembrando, eu vou citar o exemplo prático, porque o importante para vocês é aquilo que está na lei. Então, por mais que a gente não tenha, na prática, a aplicabilidade desses artigos, desses incisos, ou que seja incomum, tá? É importante, para o efeito de exame de ordem, que vocês saibam, teoricamente, que vocês relembrem, né? Porque, óbvio que o intuito aqui não é que vocês aprendam a matéria agora, mas sim que vocês relembrem aquilo que já foi passado, aquilo que já foi dado, tá? Então, isso é um resumo da matéria. O material é bem extenso, então eu vou, de certa forma, acelerar a aula, porque a gente tem 45 minutos, para que eu consiga passar tudo, tá? Então, a gente tem, no processo do trabalho, né, basicamente ali no juízo, quando a gente distribui uma ação no juízo ACOR, né, na primeira instância, enfim, no juizado, né, local, a gente tem os 3 ritos, né, que são o rito sumário, sumaríssimo e ordinário. Como eu disse para vocês, na prática, não peguei nada de sumário ainda, né, porque você tem essa limitação de até 10 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Pouquíssima coisa de sumaríssimo, né, que é até 40 salários mínimos, mas que tem algumas particularidades, mas peguei uma ou outra coisa, a maioria é ordinário mesmo. Basicamente, porque no rito sumaríssimo, a grande diferença, né, a gente vai fazer a leitura de tudo, mas a grande diferença entre os ritos sumaríssimo e ordinário, além da questão das autarquias, da administração pública direta e fundacional, ter que ser pelo rito ordinário, há uma grande diferença que é a produção de prova, né? Em sumo, no sumaríssimo, temos que a audiência é una, né? E sendo audiência una, Bianca entrou e saiu, sendo audiência una, a produção de provas, o colhimento do depoimento das partes, a oitiva de testemunhas, tudo acontece numa audiência una, tá? Então, não há como produzir prova ou determinar a produção de prova, por exemplo, a prova pericial, né, que é determinada fora do juízo, em momento oportuno, no rito sumaríssimo, por conta dessa característica de una, de audiência una, em que a instrução, o julgamento e a sentença saem, e a sentença também é prolatada no mesmo momento. Então, no rito ordinário, a audiência de instrução, a audiência de instrução, a audiência de julgamento, são ritos processuais, são várias audiências, e, portanto, quando se tem que promover prova ou produzir prova, né, a mais comum é a prova pericial. Isso acontece, a ação é distribuída em rito ordinário. Boa noite, Paloma. Boa noite, professor. Então, temos que, como eu disse, né, rito sumário até 2 salários mínimos. Só é possível recurso acerca de matéria constitucional, tá? O rito sumário é para ser mais rápido, para ser realmente celery, né? Esse é o intuito. No sumaríssimo, até 40 salários mínimos, mais aquela questão da administração pública, quando ela está autarquia as autarquias e as fundações, né, a administração pública direta, precisa necessariamente ser pelo rito ordinário, por conta dos prazos, tá? Isso é muito por conta dos prazos, que esses entes têm prazos pelo dobro, né? Isso é uma regra processual, então tem muito a ver com isso. Na sentença não tem necessidade pelo rito sumaríssimo de relatório, então a sentença é mais, né, rápida. A reclamação deve conter os pedidos certos, determinados e específicos, e a especificação dos valores. Isso é em todos, tá? A gente vai ver aqui embaixo também, no rito escrito, que ela também tem que ter pedido, causa de pedir, e acho que vocês estavam na aula do professor Jonathan ontem, né? Ele citou a questão do título executivo,
ele citou a audiência trabalhista, e quando ele falou de liquidação, né, ou seja, de utilização desse título para uma fase futura de liquidação, faço apenas uma pequena correção. Porque, pós-reforma, a liquidação de sentença precisa, a liquidação, ou seja, os pedidos precisam ser liquidados em reclamatória trabalhista. Essa é a principal mudança. Acho que vocês não estão me vendo agora, mas essa é a principal mudança, né, do pós-reforma em relação ao processo do trabalho, algumas mudanças, né? Então, essa é uma das principais, que o pedido, mas isso tirou o sono de muito advogado, o pedido precisa ser liquidado já na reclamatória. Tá? O pedido precisa ser certo, o mais certo possível, né? A gente faz ali a liquidação, coloca os valores, né? Aqui tem direito o reclamante, mas isso precisa vir em sede de reclamatório trabalhista, em sede de petição inicial. Tá? O rito ordinário, né, jamais salários mínimos, ela poderá ser escrita ou verbal. Verbal, nunca vi, mas ela poderá. Como eu disse para vocês, nem sempre a prática, nem sempre o que está na lei é aplicado na prática. O que vocês precisam saber que pode ser escrita ou verbal por força do artigo 840. Ok? Então, ela pode ser escrita ou verbal. Até porque o próximo tópico fala de perempção, que só é possível nas reclamatórias verbais. E eu já vou falar para vocês o que é a perempção. Então, se for escrita, novamente, de determinação, indicação do valor, pedido, determinação do valor, a indicação desse valor, que nada mais é do que a liquidação prévia, né? Liquidar os pedidos na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo, né? Em regra, pessoal, na prática, a gente vê que tem se impugnado, as reclamadas têm se impugnado muito o valor da causa e os pedidos, né? Isso é muito relativizado por conta do princípio da simplicidade do processo trabalhista. É um processo que, em tese, é mais simples. Você nem precisa de advogado, por exemplo. Então, eu já rebati muita tese de que não havia causa de pedir, por exemplo, porque, em tese, a gente precisa ter, com base, inclusive, por força do processo do Código de Processo Civil, a gente precisa ter causa de pedir, o pedido, né, além da legitimidade da parte, isso precisa ter mesmo, não tem para onde correr. Mas, em relação à causa de pedir, a gente consegue relativizar por conta da simplicidade do processo trabalhista. Em suma, vocês precisam saber que o mesmo se aplica do processo civil no processo do trabalho. Tá? Aí ele traz 840, façam a leitura, por óbvio, né, da reclamação verbal, ela será dias datadas e assinadas, né? E aí, ó, ele fala aqui já em 5 dias o reclamante precisa se apresentar sob pena de perder o prazo de 6 meses. O que é isso, gente? Perder o prazo de 6 meses. Deixa eu admitir mais uma pessoa. Então, perder o prazo de 6 meses. Alguém quer falar? Quer chutar? Tá fácil, hein? Perder o prazo de 6 meses é a perempção. É a perempção. Exatamente. É perder o prazo de 6 meses para a propositura dessa ação. Então, se ele não aparece por 6 meses, ele perde o direito de propor uma nova ação na Justiça do Trabalho. Tá? Vocês me dão só mais um minuto. Então, perempção nada mais é do que a perda do direito de demandar em juízo, de demandar na Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 meses, quando o reclamante, na propositura de reclamatória trabalhista verbal, deixa de comparecer ao juízo no prazo de 5 dias.
que é exatamente isso que está no artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do 786, junta ou o juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. É isso. Quando houver perempção, professor, eu vi perempção lá no exame, está lá uma questão que fala de perempção. Faça a subsunção prática, que é perda do direito de demandar por um prazo de 6 meses, no caso do trabalhista, tá? Audiência, né? Então, na audiência de julgamento, força do artigo 843, pessoal, não preciso nem falar para a gente ler esses artigos, né? Todos esses artigos que a gente menciona são aqueles mais importantes, são aqueles que trazem o marco do processo do trabalho, então façam a leitura deles em casa, tá? Importantíssimo. Então, na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representado pelo sindicato da sua categoria. O que diz esse artigo? Que as partes são obrigatoriamente elas precisam comparecer. O advogado pode não ir, o advogado da reclamada pode não ir, do reclamante pode não ir. E nos casos de ações plurimas, aquelas ações coletivas, quando houver a representação do sindicato também, precisam necessariamente estar presentes as partes. No caso, o sindicato precisa estar lá. Tá? Mas os advogados, repito, princípio, e a gente vai falar de princípio na próxima aula de segunda-feira de Direito do Trabalho, princípio da simplicidade das ações trabalhistas, né, do processo de trabalho. Então, o parágrafo 1º diz que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, aí a gente fala da figura do... Então, não... Da reclamada tem que ser o dono da empresa, tem que ser aquele que responde pelo CNPJ, registrado em junta comercial, no contrato social? Não. Eu posso ter um preposto indicado pela empresa com né, devidamente procurado, com o mandado. E ele pode representar a reclamada. Posso, eu, reclamante, mandar o meu representante? Não. Reclamante tem que estar na audiência. Tá? Se o advogado tiver e o reclamante não, é revelia. Tá? É revelia. Parágrafo 2º, se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo mesmo sindicato. Isso no caso de audiências plurimas. O preposto a que se refere o artigo 1º não precisa ser empregado da parte reclamada. É o que eu falei, precisa só do mandato que configure, que dê a ele o poder de preposto. O 789, ele fala do benefício da justiça gratuita, né? Salvo se 15 dias comprovar um motivo justificável. Então, ele fala que na hipótese de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento de custas, mesmo tendo gratuidade e justiça. Tá? Então, é muito importante ele não ser declarado ausente. Ausência do reclamante, arquivamento. Isso, gente, é o que está na lei. Repito, é o que está na lei. Eu, inclusive, contestei uma ação dessa, em que o reclamante, não na primeira, mas na segunda audiência, não compareceu, que era a audiência de instrução. Ele não compareceu, o reclamante, e nós arguimos uma defesa, ele não tinha justificativa plausível, e arguimos uma defesa dizendo que ele não teve a citação, mas houve uma nulidade de citação. Então, como houve essa nulidade de citação anterior, ele não foi citado expressamente, pessoalmente, nós arguimos essa defesa. Mas, em regra, na primeira audiência, ausente o reclamante, o processo é arquivado. Ausente o reclamado, confissão quanto à matéria de fato, ou seja, teremos a revelia do reclamado e será sentenciado a pena de confissão ficta, né? De presunção ficta, ou seja, tudo que ali foi alegado pelo reclamante é tido como, entre aspas, verdade
se o próprio processo não provar o contrário. Ele perde o direito de se defender, né? O direito de ampla defesa. A súmula 9 do TST fala exatamente da ausência do reclamante, né? Ele fala quando adiada a instrução após contestada a ação e a audiência não importa arquivamento, nosso processo. Então, teve a primeira audiência, aí a instrução era a segunda, houve todo o rito processual, mas não importou no arquivamento. Por quê? Porque já teve uma audiência anterior, ele compareceu, não teve o arquivamento ali, mas o juiz sentenciou o reclamante, né, quanto à matéria de fato, em confissão, tá? Confissão. A súmula 74 fala da confissão, exatamente da confissão. Então, aplica-se a confissão à parte, que é expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. E é exatamente isso. É tudo que a outra parte alega. Se o próprio processo não prova o contrário, é tido como verdade. Eita, peraí, Cecília, que eu vou colocar no mudo. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto quando a confissão ficta. É isso que eu falei para vocês. Então, se há prova de confronto, ela pode ser levada em consideração, tá? De defesa, o indeferimento de provas posteriores. Então, se depois ele vem querer apresentar prova, olha, vou apresentar uma prova agora, excelência. Essas provas serão indeferidas e não impliquem cerceamento de defesa. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder e dever de conduzir o processo. Então, essa vedação anterior, né, do inciso 2º da súmula, não vai implicar no devido andamento, no andamento do processo em si, né? Não vincula o magistrado. É vedada a produção de prova, mas é somente a elas que se aplica, né? Se o juiz quiser demandar uma prova, pedir, por exemplo, a perícia técnica, ele pode, tá? Não vincula o juiz, não. Isso aqui é mais procedimento, tá, gente? 15 minutos após a hora marcada, tem juiz que aceita mais, tem juiz que aceita menos, não aceita nada, enfim. Mas às vezes as audiências demoram bastante. Então, a professora colocou aqui algumas questões, tá? Vamos falar sobre essas questões, o que vocês acham? Questões de ordem, eu acho importante. Vamos resolver juntos? Falem aí, o que vocês acham? Querem pular a questão? Querem resolver a questão? O que vocês querem fazer? Resolver, né? Então, vamos lá. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada em 20/4/2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Grifem, não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. Então, ele foi lá, demandou em juízo, reclamou. A parte reclamante apresentou defesa no processo e não foi oferecida sob sigilo, que é muito comum no processo trabalhista. Eles colocam por quê, e eu vou explicar isso para vocês, que é prático, tá, gente? Isso não está na lei. Eles colocam como sigilo todos os documentos de contestação, próximo à audiência, que o prazo para apresentar a defesa é a audiência, via de regra, tá? Se não houver acordo, né? Porque a gente sabe que a maioria dos processos das reclamações trabalhistas terminam em acordo. Se não houver acordo, aí, após a audiência, eles liberam o sigilo e aí é ofertado como a contestação fica ofertada para a parte, tá? Inclusive para apresentar posteriormente a réplica, enfim. Mas, no primeiro momento, a maioria dos processos, a contestação, é só quando a reclamada não tem interesse nenhum de né, fazer acordo, de culminar num acordo. Aí ela não coloca, mas também ela não costuma dar munição, né, antes, para que o reclamante se prepare para a audiência, tá? Então, ele ofereceu sem sigilo, e depois do pregão, depois que o juiz decidiu por instaurar o processo e abriu a audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir da ação. O reclamante falou, não quero mais seguir.
Então, sobre a desistência da parte autora, assinale a afirmativa correta. O juiz deverá imediatamente homologar a desistência? Né? Ele vai homologar essa desistência, o juiz? Não, né, pessoal? Ele não pode imediatamente homologar a desistência, né? Agora, há um interesse da outra parte, né? Então, precisa ser defendido. O reclamante peticionou, reclamou em juízo, a outra parte contestou. Então, o processo também agora é da reclamada. Não é possível desistir da ação após a propositura desta. É possível, tá, gente? É possível, mas nesse caso não é. Mas dizer que não é possível desistir da ação após a propositura, tá errado. É isso aí. Isso aí, Cecília. Alternativa C, exatamente. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. É devido ao processo legal, né? Ele pode oferecer uma reconvenção em contestação, e aí ele tem ter cerceado seu direito ao devido processo legal, a defesa, a sua defesa, e até o contra-ataque, tá? E oferecida a defesa pelo réu, e nada se relaciona à questão da desistência de pedidos ou de demanda também está errado, tá? Então, a alternativa C é a correta. Em uma sociedade empresária, ajuizou ação de consignação em pagamento em... Lembram? Ação de consignação em pagamento, eu quero pagar, meu empregado não quer receber, eu vou em juízo, ajuizo uma ação de consignação em pagamento e deposito em juízo o valor a que eu acho que ele tem direito. Tá? Essa ação ela é muito comum no cível, né? Muito comum. Ela é do cível, na verdade, a gente trouxe para o trabalhista, porque acontecia bastante, né? Do empregado, não acho certo, eu não vou receber. Então, a reclamada, né? A empresa vai lá e deposita em juízo. Com o objetivo, então, a sociedade ajuizou a ação de consignação em pagamento em face do seu ex-empregado com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem se justificou. Indique, estando presente o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, o Instituto Jurídico ocorrerá em relação ao processo. A gente acabou de falar disso, né? O que vai acontecer com esse processo? Quando a reclamada não apareceu, ela ajuizou a ação de consignação em pagamento. O que acontece, hein? Isso aí, arquivado, exatamente. A gente acabou de falar disso lá em cima. Quando a reclamada não comparece, arquiva o processo. Aliás, eu falei besteira. Quando o reclamante, e nesse caso é uma ação ajuizada pela... Deixa eu admitir a Jaqueline. Nesse caso é uma ação ajuizada pela empresa. Então, a reclamante é a empresa. Nesse caso, ela não apareceu o arquivamento. Tá bom? Tá vendo que eu até me confundi, né? Não na resposta, mas o fato da empresa ajuizar a ação e ela ser, na maioria das vezes, reclamada, poderia falar, putz, é revelia, né? Porque a reclamada é sempre a revelia. A gente tem que ver sempre quem está propondo a ação. Então, quem está ajuizando é a empresa aqui é a reclamante. Exame de ordem unificado, também questão de exame. Em reclamação trabalhista, na qual você figurava como advogado da ré, seu processo era o primeiro da pauta de audiência, designado para 9 horas. Entretanto, já passados 25 minutos do horário da sua audiência, o juiz ainda não havia comparecido e você e seu cliente tinham audiência em outra vara às 9h40. Neste caso, de acordo com a previsão da CLT, assinale a opção que apresenta o procedimento a ser adotado. A. O advogado e o cliente poderão se retirar devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. B. O advogado e o cliente deverão aguardar até que se completem 30 minutos para então se retirar e reconsignar o ocorrido em livro próprio. O advogado e o cliente deverão tentar inverter a pauta de audiência comunicando ao secretário de audiências que estarão em outra vara para posterior estar assentada. Ou o advogado e o cliente deverão se retirar e depois juntar cópia da ata de audiência da outra vara com justificativa pela ausência. É o momento oportuno, né, gente? O momento oportuno, você está ali na secretaria da vara, você pede o registro, né? Você consta o ocorrido no livro de registro de audiência e caso você não possa comparecer, você vai dizer no livro, inclusive, que tem uma outra audiência, tá? E aí você pode ir, isso aí. Alternativa A. Estão afiadas, hein, meninos?
Prescrição, vocês já sabem de qual, que é a pretensão quanto aos créditos restantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos. Que prescrição é essa, gente? Quero respostas. Prescrição de 5 anos. Vamos lá que vocês sabem. Vai ganhar uma estrelinha quem responder. Prescrição. Quinquenal, não, né? Muito bem, parabéns. É isso aí. Prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? Quem disse para mim foi a Jaqueline, Cecília? Paloma. Ô, Paloma, obrigado. Exatamente. Prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal, minha gente? Entrei com a ação hoje. Créditos resultantes dessa ação, créditos resultantes do pacto laboral, prescrevem em 5 anos a contar-se da data de distribuição da ação. Então, de hoje, volto 5 anos e conto. Putz, mas eu estou 10 anos na empresa, meu cliente está 10 anos na empresa, como é que faz? Infelizmente, se não se tratar de FGTS, os 5 anos ele perdeu. Então, só retorna 5 anos da relação, da data de distribuição, 5 anos para trás. E pior, né, já aconteceu muito, já vi isso demais, que é a outra prescrição, que a Paloma vai me dizer agora, que é a de 2 anos. Ou a Cecília, ou a Jaqueline, ou o Wellington, que acabou de entrar. Qual a prescrição de 2 anos no processo do trabalho? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, que vai acabar nosso tempo. Essa é a bienal, pessoal. Prescrição bienal. O que é a prescrição bienal? De quando findou o pacto laboral, de quando fui demitida, de quando fui demitido, de quando pedi demissão. Oi, Wellington. Boa noite, jovem. De quando pedi demissão, de quando fui demitido, do termo final do pacto laboral, do trabalho, enfim, quando houve a rescisão contratual, você tem 2 anos, né, contados desta data para propor ação. Nossa aula vai acabar. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Tenho 9 minutos. Então, eu vou correr um pouquinho, mas, né, qualquer coisa a gente volta um pouquinho na próxima aula. 2 anos do fim do pacto laboral para entrar com a ação. Acontece muito, muito, muito de eu ter que pegar clientes, repito, sem problema nenhum, Jaque, vamos lá. Prescrição quinquenal. Prescrição quinquenal é a perda do direito. Então, falando em prescrição, o que é prescrição? É a perda da pretensão de receber os créditos resultantes da relação de trabalho. É um pouquinho diferente da prescrição que a gente está acostumado, que é a perda tem a prescrição, tem nossa, vai me fugir o nome agora, mas a prescrição no processo do trabalho, a quinquenal, ela resulta da perda do seu direito de resgatar apenas os últimos 5 anos trabalhados, tá? Dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, em 5 anos, você só pode retroagir, por exemplo, trabalhei 10 anos na Vale, saí e a Vale nunca me pagou o adicional de 30% de periculosidade, por exemplo. Entro com uma ação, assim que saí da Vale, entrei com uma ação. Durante 10 anos eu trabalhei lá, durante 10 anos eu não recebi adicional de periculosidade. O juiz vai condenar a Vale a pagar o adicional de periculosidade e os reflexos em todas as verbas trabalhistas. 13º, férias, salário, 13º, férias e rescisão contratual. Ok, até ilegal também. Até ilegal, bacana. Ele vai condenar nos 10 anos que eu trabalhei lá? Não. Ele vai condenar nos 5, porque as outras 5, né, o que compôs os 10 anos, eu só tenho direito a 5. Prescreve em 5 anos essa pretensão. Então, você só pode retroagir em 5 anos desse pacto laboral. Se você trabalhou 10 anos, infelizmente,
essa pretensão, não que você perdeu o direito de reaver, mas você perdeu o direito de reclamar aqui no juízo, tá? Você só pode retroagir em 5 anos. Então, essa é a quinquenal. Já a bienal, que são 2 anos, ela diz que a sua pretensão de demandar em juízo, ou seja, de reclamar contra aquela empresa que não pagou, a mesma Vale, sair da Vale hoje. Hoje é dia 25/8/2021. Eu tenho até o dia 25/8/2023 para processar a Vale. Se eu fizer isso em 25/10/2023, está prescrito. Tá? Ela prescreveu a minha pretensão de reclamar aquilo que eu recebi. Então, são 2 tipos de prescrição. Isso não cai na prova, isso despenca, tá? Isso despenca na prova, primeira, segunda fase, em qualquer prova que tenha trabalhista, vai cair algo sobre prescrição, tá? Então, quinquenal, E na lembra, peça também, né, professor? na Na peça também. peça vai cair, isso é alegado. Eu acho, semestre passado. exato, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto quando vocês passarem, que vão passar no próximo exame. Provavelmente a gente vai ter também cursinho da segunda fase. E provavelmente eu darei prática trabalhista, que inclusive é a minha matéria. Na peça, a gente coloca isso onde? Em preliminares. Então, é a primeira coisa, principalmente quando é contestação, né? Quando é reclamação trabalhista, a gente tenta esconder essa prescrição para que a parte alegue, né? Eu não vou dizer que está prescrito, né? Eu vou colocar lá que ele tem direito. Se a outra parte não alegar e o juiz no ex officio não declarar que está prescrito, ele recebe, não vai receber, né? Porque, né, enfim, seria o erro graxo, né? Mas prescreve. Então, em contestação, gente, é preliminar de contestação. Houve a prescrição e ponto final. Bienal é a mesma coisa, porque a bienal ela acaba com o processo, extingue todo o processo. Enquanto a quinquenal ela ainda volta a 5 anos, a bienal você não pode demandar mais, acabou, você perdeu o direito de demandar em juízo. Então, a bienal é muito sério. Eu sempre falo para meus clientes, saiu, tá com um problema no trabalho, corre e procura um advogado assim que saiu para a gente já dar a entrada no processo. Eu tive um caso recente, que inclusive foi uma sustentação oral, que a gente foi até o Tribunal de Justiça, mas foi por 10 dias, assim, gente. Foi por 10 dias, porque teve suspensão de prazo também nesse meio tempo, porque ela tinha perdido o direito enfim, conseguimos reverter. Então, em relação à prescrição, é isso. É importante, porque prescrição é muito importante no processo do trabalho. Quinquenal, lembra 5/5, quinquênio, né? Vai começar ali com QI, lembra o 5, para trás. Volta o direito. Bienal, de bi, vem de 2 anos para frente. Legal? Não entendeu a de 5 anos ainda? Repito, claro. Vamos supor, Jaqueline, né? Vou tentar dar um outro exemplo mais claro, né? 5 anos, eu estou trabalhando há 7 anos, né? Eu trabalho há 7 anos numa determinada empresa e vamos supor que desses 7 anos ela não me paga, né, um adicional mesmo de periculosidade, que é o mais fácil, né? 30% sobre o salário, ela não me pagou. Eu tinha direito, porque o meu trabalho é considerado periculoso, né? Aqui é a CPFL, na cidade de vocês deve ser outra, né? A companhia de luz, né? Então, tem um adicional de periculosidade, porque trabalha ali com energia elétrica, enfim. Vamos supor que eu tenho esse adicional de 30% como direito e ela não pagava, mesmo tendo conhecimento, ela não pagava. Durante 7 anos eu trabalhei lá, né? Ou seja, eu entrei lá em 2000 e... Sou péssimo de conta, mas vamos supor que eu entrei lá em 2012. Vai dar 7 anos? Acho que vai. Então, eu entrei lá em 2012, ela não me pagou 7 anos. Eu saí hoje, procurei o advogado hoje, e o advogado falou para mim, doutor, infelizmente, você vai ter direito só a 5 anos. Então, só vai retroagir 5 anos. E aqueles 2 anos? Porque foram 7, né? Eu fiquei. Retroage 5, os 2 eu perdi, perdeu. Você não perdeu o direito, mas você perdeu o direito de exigir o pagamento daqueles 2 anos. Tá? Distribui a ação hoje. Tudo que eu pedi na ação trabalhista hoje tem que se referir a 5 anos passados. Se eu trabalhei só 2 anos, perfeito, você vai ter direito a tudo. Se eu trabalhei só 3 anos, ótimo, você vai ter direito a tudo.
Se eu trabalhei 5 anos, perfeito, você vai ter 5 anos e 10 dias. Os 10 dias você perde, porque a quinquenal refere-se aos 5 anos passados da relação, da data de distribuição da ação, tá, gente? Não é da data que foi demitido, é da data em que você distribuiu a ação. Ou seja, se você demora e está há muito tempo, você, além de começar a contar o prazo da demissão, começa a contar o prazo da bienal, né, que são os 2 anos para propor ação em juízo, já começa a perder também na quinquenal direitos que você teria. Então, é importantíssimo fazer isso rápido. Entendeu, Jaque? É isso aí. Então, você tem direito a 5 anos. Gente, a única exceção é FGTS, tá? FGTS, você tem uma legislação especial, específica, que estipula, salvo juízo, e eu não gostaria de errar isso para você, mas se eu não me engano são 10, pode ser 10, 15 anos, mas eu trago isso para vocês com mais clareza, tá? Mas as prescrições é isso. Eu vou parar em prescrição, até porque temos mais 1 minuto e 40 apenas. Agradeço a vocês pela presença. Lembro que a gravação vai estar disponível caso vocês queiram ver novamente. Tá uma correria doida, a gente está colocando matéria e vem dar aula, enfim. Professor, Claro. uma pergunta. Eu trabalhei numa empresa, eles não me pagaram o seguro-desemprego ainda. Aí o advogado disse para mim que enviou a expedição, só que não chegou ao alvará. Só que eu não entendo muito como que é a área virar trabalhista, né? A prática. Uhum. Como assim? Como funciona? A gente tem só 1 minuto, eu não vou conseguir te explicar. Eu vou te dar um resumão. Quando você... porque quando é seguro-desemprego, quem paga é a Caixa, não é a empresa. É um direito que você adquiriu em relação do pacto laboral, mas quem paga é a Caixa. Então, o advogado pede que o juiz emita um alvará para que ele envie a Caixa e aí libere para o seu pagamento, tá? É isso. Quem paga é a Caixa. Está interferindo. Não. Só Quem que paga, ainda não saiu, não sei o porquê, todo mundo saiu. entendi. Mas é provavelmente porque ainda não saiu esse alvará, o juiz ainda não determinou esse pagamento, tá? Gente, vai acabar a aula. Um Não abraço para determinou mesmo. vocês. Obrigada. Obrigado pela presença. E segunda-feira teremos direito do trabalho. Não esquecendo que amanhã tem mais aula também. E vamos juntos rumo à aprovação. Um Boa beijo. noite.